às 21 horas do dia 14 de março de 2018, após sair de um evento na Casa das Pretas, na Lapa, aqui no Rio de Janeiro, Marielle Franco, vereadora, e o motorista Anderson Gomes foram alvejados e mortos no Estácio. Marielle morreu com pelo menos 4 tiros na cabeça e Anderson com 3 nas costas. A impunidade e a não resposta até hoje, 3 anos sem respostas e sem justiça, são um símbolo de como o Brasil trata o seu povo, de como a injustiça graça, principalmente considerando que a nossa representante dignamente eleita era uma mulher preta, LGBT, favelada. Isso é muito significativo do estado de coisas nesse país. Então, a partir da solidariedade para com a família, os amigos, todos que amavam e continuam amando a Mari, e a necessidade de fortalecer neste país uma democracia efetiva que somente será possível com justiça, ainda mais quando pensamos este contexto de morte, de violência, de genocídio, né, em que nós vivemos, não só por causa da pandemia em si, não porque seja só um fenômeno de saúde pública, mas porque ela está vinculada também à saúde dessa nação, neste contexto extremamente complexo, social, político que nós vivemos, e de tantos retrocessos. O Instituto Marielle Franco pontuou 14 questões que são fundamentais para que a gente tenha respostas ante esse absurdo que é essa demora no resultado das investigações e outras questões. As 14 perguntas têm a ver com 3 pontos. Um sobre o crime, outro sobre a investigação e o terceiro sobre a atuação dos órgãos externos no caso. Eu vou ler para vocês, porque são muito importantes. A primeira pergunta é: quem mandou matar Marielle? É a pergunta central. É a resposta, inclusive, também aquilo que nós temos demandado nas redes sociais, na internet, em todo o mundo. Marielle se tornou essa referência mundial da nossa luta contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, contra a impunidade no país. A segunda pergunta é: qual é a motivação do mandante do crime? A terceira: por que ainda não se avançou na investigação sobre a autoria intelectual do crime? Quarta: qual é a ligação do responsável pela clonagem do carro com o crime e o grupo de milicianos ligado a Adriano Nóbrega e o escritório do crime? Adriano Nóbrega, se vocês se lembram, foi o miliciano que foi morto pela polícia da Bahia quando ele foi encontrado em uma chácara. Qual é a conclusão das investigações sobre o extravio das munições e armas da Polícia Federal usadas no crime? Então, na época, descobriu-se que armas e munições desviadas da Polícia Federal foram utilizadas no crime. Isso é muito importante. Essa questão, inclusive, nos aponta para uma característica fundamental da questão do posse, porte, movimentação, circulação de armas no Brasil. Pode-se até dizer que munição não haja tanto controle quanto a sua movimentação, mas armas sim. Por que então, havendo tanto controle sobre armas neste país, ainda não se tem respostas da conclusão da investigação? Né? Quais departamentos rodaram essas armas? Né? Essa é uma pergunta que o Instituto Marielle traz, que é extremamente importante. Quem desligou, como e a mando de quem as câmeras de segurança do trajeto que Marielle e Anderson percorreram? Então, as câmeras, nesse trajeto que eu falei, entre a Lapa e o Estácio, que não é um trajeto tão pequeno assim, elas foram desligadas. Por quê? Como foi feito isso? E a mando de quem? Essas são as perguntas sobre o crime em si. Sobre a investigação, o Instituto Marielle Franco traz mais algumas questões. Primeira: por que não existe uma atuação coordenada das instâncias em níveis estadual e federal sobre a elucidação do caso de Marielle e Anderson? Por que não está havendo essa atuação conjunta? Nesse caso que tem repercussão internacional, inclusive. Por que até agora a Google, né, não entregou os dados solicitados pelo Ministério Público do Rio
e a Polícia Civil para a investigação. Então, nesse caso, a multinacional, a Google, que controla esse fluxo de informações e que tem tantos dados a fornecer, até hoje não forneceu. Por quê? São fundamentais para a investigação. Por que houve tantas trocas no comando da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, responsável pela investigação do caso Marielle? Isso é um outro ponto estratégico, porque quanto mais trocas há no meio dessa investigação, mais se complica para que haja sua continuidade. Então, por que está havendo tantas trocas? Houve tentativa de fraude nas investigações? Por quem? Foi aberto um inquérito pela Polícia Federal para apurar as interferências na investigação do caso. Por que, em meio a estas investigações, o Superintendente Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro foi trocado? Inclusive, algo sobre essas trocas é importante pensar não só em quem saiu, mas também nos fluxos de mudanças, né, dentro das instituições. Por quê? Por que razão? E o que isso significa na investigação? Próxima. O presidente Jair Bolsonaro informou que Rony Lessa foi ouvido pela Polícia Federal sobre o caso do porteiro. Você se lembra que Rony Lessa, que é acusado como um dos executores, que está preso, ele tinha casa no mesmo condomínio do presidente. O presidente disse que já foi ouvido, né, esse Rony Lessa sobre o caso. Tem várias questões também para pensar sobre essas autorias, né, por vários pontos, mas a pergunta do Instituto é essa. O interrogatório sobre esse caso, né, ele foi entregue ao Ministério Público e à Polícia Civil do Rio? É essa a questão também. E as próximas duas últimas perguntas das 14 têm a ver com a atuação dos órgãos externos. Por que o governo brasileiro não forneceu todas as informações demandadas pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas? Olha, gente, esse ponto, inclusive, aponta para uma responsabilização do Estado brasileiro, porque a gente está falando aqui de uma pergunta para todo o governo. Não só, como em geral as pessoas imaginam o governo federal, mas todas as instâncias estaduais, municipais. Por que não se forneceram informações, né? E principalmente uma questão internacional nesse ponto, né? Por que essas informações demandadas pelas Nações Unidas, pela ONU, ainda não foram encaminhadas? São muitas questões, inclusive a questão da Polícia Federal sobre a movimentação de munições e armas é outro ponto que dá para a gente imaginar como as instâncias de direito internacional poderiam questionar a falta de resposta nesse tempo. Por que não está se dando resposta? Qual é o processo? O que está ocorrendo? Né? E, por fim, por que as recomendações da Comissão Externa realizado no âmbito do Congresso Nacional, naquele mesmo ano de 2018, ainda não foram implementadas. Porque que desde então já houve várias sugestões, recomendações, demandas, solicitações, e estamos hoje, exatamente 3 anos, continuando sem respostas a essa execução. Seguimos lutando e exigindo justiça para Marielle Anderson, e não apenas saber quem mandou matar, mas que seja responsabilizada essa pessoa e que haja respostas, para que a gente possa continuar seguindo em frente por um Brasil verdadeiramente justo e que faça a transformação pela vida de todos. É isso. Justiça por Marielle Anderson.